As sedes das Assembleias Legislativas Estaduais costumam ser carregadas de história, muitas vezes contada em forma de arte. O Palácio Tiradentes, sede da Assembleia do Rio de Janeiro, tem um plenário coberto por obras de arte, que atraem e encantam os visitantes. Eu estou aqui no plenário da Alerj e hoje eu vou conversar com a Priscila Borges, que é guia da exposição permanente aqui do Palácio Tiradentes. E hoje a gente vai falar sobre umas obras que são muito importantes aqui dentro, né, Priscila? Vamos começar pela cúpula. Essa aqui é a cúpula que representa o céu no dia da proclamação da República, aqui dentro do plenário da Alerj. Essa cúpula dá a impressão de que o mesmo céu que estava protegendo, abençoando a proclamação, continua nessa áurea aqui, protegendo os nossos parlamentares nos dias de hoje. Inclusive, a cúpula é uma das partes prediletas dos turistas, especialmente estrangeiros que visitam a casa. Priscila, descendo mais um pouco, né, a gente pode observar várias ilustrações, são pinturas, na verdade, né? Sim. E o que elas significam? Cada uma tem um significado muito importante, né? Sim, as pinturas elas funcionam como uma espécie de cronologia da nossa história política. A proclamação da República está bem aqui na frente de quem chega para poder ver as sessões na casa. A gente vê a Constituição sendo abençoada e a Mariene, que é o próprio símbolo da República. A outra pintura maior que a gente tem aqui nessa lateral é a missão jesuítica. Então a gente vê os índios, os padres. Muita gente acha que é a primeira missa no Brasil, mas é para representar mesmo o poder e influência da igreja durante o nosso período colonial. A terceira, maior, é o período colonial em si. Então, uma construção, alguns colonizadores, para poder mostrar um período que foi maior durante a nossa história. Essa última imagem aqui é a imagem que representa o período imperial. Nela a gente pode perceber a presença de várias personalidades importantes desse período. Dom Pedro II está em destaque, mais no alto, sendo coroado por um anjinho. A gente também tem a Princesa Isabel quase saindo da pintura e é o único momento em que a gente vê a presença dos negros nas pinturas que tem aqui no plenário. E nesse caso, os negros não são representados como figuras que sofrem, são figuras que na verdade estão agradecendo a Princesa Isabel pela liberdade. Além disso, a gente também tem o José Bonifácio, que foi um grande pensador da época e influenciou muito durante o período imperial. Agora, cadê Dom Pedro I nessa história toda aí? Então, Dom Pedro I está escondido na pintura. A gente pode ver acima daquele anjinho que está com uma coroa, uma sombra de um homem num cavalo. Aquele homem no cavalo, aquela sombra, é o Dom Pedro I. A gente observa também que existem umas pinturas menores, né, e que ajudam a contar um pouco mais sobre essa história. As menores são a integração do nosso território. A primeira pintura, mais estreita, é a própria chegada dos portugueses ao Brasil. A segunda é a Batalha de Guararapes, que foi uma luta contra a invasão holandesa no Brasil. Então, um primeiro momento de nacionalismo, onde os brasileiros se colocaram enquanto brasileiros. A terceira é o bandeirantismo, então as entradas, a expansão para o oeste paulista, para algumas partes do centro-oeste do Brasil. E a quarta é a assinatura do Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao Brasil. Então foi a última anexação que aconteceu no nosso território. Aquele ali é o Barão do Rio Branco, que foi um grande diplomata da nossa história, segurando o tratado. O Parlamento Brasil fica por aqui. Você pode assistir as reportagens apresentadas também na internet. Anote o endereço www.senado.leg.br/TV. Clique em Parlamento Brasil e escolha o programa que você gostaria de ver ou rever. Você também pode participar com sua opinião e sugestão pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Participe! Obrigada pela sua companhia. A gente te espera no próximo programa. Até lá!